Agora, um livro e uma voz em contracorrente. Raquel Varela, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e também do Instituto Internacional de História Social de Amsterdão. É a coordenadora do livro, cujo título é Uma Afirmação. Também ela a contracorrente. A segurança social é sustentável. Trabalho, Estado e segurança social em Portugal. Boa noite, doutora Raquel Varela, bem-vinda. É sustentável através de que milagre a segurança social em Portugal, quanto mais não seja porque o país está cada vez mais envelhecido? O primeiro não é um milagre, é uma política, ou seja, é provavelmente perder a confiança neste Estado para gerir o fundo dos trabalhadores, ou seja, as contribuições que os trabalhadores entregaram ao Estado como se fosse uma pessoa de bem para garantir a segurança social, e aquilo que o Estado fez sistematicamente nos últimos anos foi descapitalizar a segurança social através de vários mecanismos que eu poderei explicar, mas que está a fazer agora ainda de forma mais massiva, ou seja, está a usar o Fundo da Segurança Social, que é um fundo altamente rico, superavitário, para salvar o sistema financeiro, a banca e as empresas que entraram em ruptura a partir de 2008. Ou seja, há um ponto de partida deste estudo, que não sei se é também um ponto de chegada, é que o Estado não tem sido uma pessoa de bem a gerir o dinheiro dos contribuintes para as respectivas reformas. Exatamente. De várias formas que eu gostaria de concretizar. O primeiro é, logo a partir dos anos 80, há uma política, e curiosamente ela é imposta pela União Europeia, de agregar aquilo que é a política de desemprego à política da segurança social. Ou seja, começa-se a usar a partir do final dos anos 80, paulatinamente, o Fundo da Segurança Social para pagar subsídios de desemprego e outros programas assistencialistas que depois vão atingir de uma forma muito massiva, sobretudo com o aumento do desemprego a partir do final dos anos 90 e hoje em dia. Essa é uma das formas. A outra, obviamente, é a sucessão de perdões de dívidas à Segurança Social que vão sendo feitos às empresas ou isenções de contribuições. Nós neste estudo calculamos que é qualquer coisa já neste momento perto daquilo que representa, por exemplo, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Um facto o facto inusitado do Fundo da Segurança Social ter sido usado para ajuda humanitária ao Kosovo. Eu não sei se alguma vez foi perguntado aos trabalhadores que são donos desse fundo se permitiam que o dinheiro fosse desviado para tal efeito. A questão dos layoffs, a questão do Kosovo foi já no final dos anos 90. A questão dos layoffs, ou seja, as empresas frequentemente entram, para evitar quedas da taxa de lucro, entram em layoff, entram em paragem de produção, os trabalhadores vão para a formação profissional. Muitas vezes ela não é uma formação profissional, nós temos feito pesquisas empíricas de campo deste ponto de vista. Os trabalhadores ficam, na verdade, entretidos enquanto a empresa está em paragem de produção, mas quem assegura a maioria do salário é a Segurança Social. Muitas vezes estes layoffs são falsos, ou seja, eles são o prenúncio da falência. O que acontece é que essa empresa depois entra em falência e depois os salários em atraso também vão ser assumidos pelo Fundo da Segurança Social. O Fundo de Capitalização da Segurança Social, cerca de 50%, ele é investido em títulos da dívida pública, que é uma renda fixa de capital, ou dívida garantida pelo Estado. O que significa que nós até podemos ter o Fundo da Segurança Social parcialmente em coisas como o BPN. E, portanto, isto são o fenómeno da descapitalização da Segurança Social é permanente e é extremamente abusivo, porque eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm a noção de que o Estado não é dono da Segurança Social. A Segurança Social é um regime contributivo que é dos trabalhadores, é de quem contribui. E, portanto, o Estado não pode usar o Fundo da Segurança Social como quer e muito menos cortar as pensões de forma totalmente ilegítima. Pois é isso que o faz e isso obviamente depende desta famosa frase que é a correlação de forças social, ou seja, os protestos e as reivindicações e as organizações não têm sido suficientemente fortes para impedir o Estado de descapitalizar a Segurança Social. Mas então a solução que defende é que a Segurança Social deve ser entregue aos contribuintes? Eu penso que a Segurança Social... Quando o Estado é quem tem estado a gerir, são pessoas eleitas, representantes dos contribuintes, ou não? Eu penso que o sistema privado de Segurança Social é um sistema completamente irreal do ponto de vista, a sua capacidade de ser bem sucedido está provada que falha, desde logo. Nós acabámos de ver que até a banca acabou por entregar o seu fundo de pensões ao Estado, provavelmente também semi-descapitalizado. Portanto, os sistemas privados não são solução. Parece-me que um Estado
que não está sob o controle das pessoas também não é solução. Eu penso que deveria haver aqui uma forma qualquer, já não uma forma mutualista como no século XIX, porque isso são formas que não garantem uma segurança social universal, mas uma forma que garanta uma segurança social universal para todos, mas controlada por quem trabalha, controlada por quem desconta e não controlada por um Estado que ousa dizer às pessoas que elas não vão ter direito à reforma para a qual descontaram, em nome de, por exemplo, os juros da dívida pública, que hoje representa a maior fatia de gastos do Estado. Há um facto que tem estado a ignorar, que eu referi logo no início, que é, de facto, a pirâmide está cada vez mais ao contrário. Há cada vez pessoas mais velhas e menos pessoas a trabalhar para pagar as reformas a essas pessoas mais velhas. Queria-lhe dizer que isso não é verdade. Não? Não é de maneira nenhuma verdade. Há cada vez mais filhos, os portugueses têm cada vez mais filhos. Nós, quando calculamos a sustentabilidade da segurança social, calculamos não por o número de crianças e de idosos, mas por o número de ativos. Ou seja, pelo quantas pessoas estão a trabalhar para poder pagar a segurança social dos que já não estão a trabalhar. Mas não chega a calcular quantas pessoas estão a trabalhar. É preciso perceber como é que elas estão a trabalhar. Por exemplo, nós hoje temos 5 milhões e meio de população ativa e temos um bocadinho mais que 2 milhões e meio de reformados e pensionistas. Ou seja, temos quase o dobro de pessoas a trabalhar para as pessoas que estão reformadas. Mas o que é que acontece? Metade das pessoas que estão nesta categoria da população ativa estão desempregadas ou precárias. Significa que isto inverte a pirâmide. E, portanto, aquilo que nos aparece, ou seja, aquilo que deveria ser as pessoas ativas, que estão a contribuir, que estão a produzir riqueza, garantindo uma segurança social muito acima de mínimos miseráveis, portanto, uma segurança social decente, que dê para as pessoas terem uma vida decente, essa pirâmide é invertida. Agora, isso é um problema que não tem a ver com a esperança média de vida, que é uma mudança civilizacional. É extraordinário que nós tenhamos conquistado o aumento da esperança média de vida, que muitas vezes é apresentado como uma tragédia nestas polémicas, que é algo que para nós historiadores quer dizer, foram milhões de anos para chegar a esta... Pois, mas o problema é que a esperança média de vida... Primeiro, a esperança média de vida é uma média. Se nós desagregarmos a esperança média de vida, por exemplo, por classe social, ela até é diferente consoante se tem doutoramento ou mestrado. Portanto, a esperança média de vida, ela difere completamente se for banqueiro ou se for estivador, para usar dois casos extremos, não só pela questão do trabalho físico, mas pela questão da autonomia, ou seja, os estudos feitos sobre a esperança média de vida mostram que os trabalhadores sistematicamente sob um controle dentro de uma fábrica ou com medo de perder o emprego, desenvolvem enzimas, desenvolvem hormonas que diminuem também a esperança média de vida. Enfim, não é o único fator, não vou desenvolver esta questão, mas isto para dizer o seguinte, por outro lado, a esperança média de vida, e este é um dado muito importante, ela é calculada de acordo com um certo nível de bem-estar social. Se nós pomos em causa esse bem-estar social, a tendência é que a esperança média de vida caia, porque nós estamos a retirar a saúde, a educação, a qualidade da alimentação. Os portugueses estão a deixar drasticamente comer proteína animal e a comer imensos hidratos de carbono. Enfim, todo este bem-estar social, se ele muda, a tendência é que a esperança média de vida também mude. Isso por outro lado, da segurança social. Por outro lado, o outro fator muito importante é que nós temos uma esperança média de vida mais ou menos idêntica à dos países da Europa, nomeadamente os países da Europa do Norte, mas temos uma das mais baixas esperanças média de vida com saúde. Ou seja, os portugueses, depois de se reformarem, em média, estão 6 anos reformados com saúde e os dinamarqueses 15 anos. E, portanto, a questão da esperança média de vida é mais complexa. De todas as formas, eu gostaria de salientar esta questão, que a esperança média de vida não é a causa da insustentabilidade da segurança social. Porque o que nós temos que perguntar é como é que estas pessoas trabalham? Ou seja, elas trabalham ganhando o suficiente para poder pagar a segurança social dos que já estão reformados. Dou-lhe o caso do meio de onde eu venho, que é no meio universitário. Há 10 anos calculava-se que metade da investigação em Portugal era feita por bolseiros. Os bolseiros, que não aparecem como tendo um contrato de trabalho, mas como bolseiros, portanto é uma forma de precarização do trabalho, descontam cerca de 110 euros para a segurança social. Ora, isto torna insustentável o pagamento da reforma de professores titulares que descontaram muito mais. E, portanto, mas esta explicação é uma explicação de escolha das relações laborais, ou seja, o Estado escolheu não contratar professores e pagar-lhes menos 700 euros e contratar bolseiros e pagar-lhes muito menos. E, portanto,
Esta é que é a chave da questão da segurança social, ou seja, é o nosso nível de produtividade e as nossas relações laborais. Quando falávamos da pirâmide etária e dos descontos, ligam isso ao desemprego. Mas os desempregados têm que ser sustentados, passa a expressão, pela segurança social. Ou de que outra maneira é que haveria para garantir a vida dos desempregados, claro, dos 40 e tal % de jovens e dos quase 20% de adultos sem trabalho? Claro. Bom, eu penso que a questão do desemprego é a questão-chave desta equação, sem dúvida alguma. É normal que a segurança social nos nossos dias em Portugal tenha levado uma paulada, passa a expressão, por causa do desemprego. Pois, mas o problema é que o subsídio de desemprego é um desconto dos trabalhadores. Mas à parte do subsídio de desemprego há uma série de programas assistencialistas, que é uma espécie de caridade organizada pelo Estado, que é o rendimento mínimo, agora rendimento social de inserção, a extensão do rendimento social de inserção, a extensão do subsídio social de desemprego, cantinas sociais, todos esses programas, de facto, eu acho que têm duas componentes graves. A primeira é que são essenciais para muita gente. A primeira é que substitui o direito ao trabalho e à dignidade por o direito à caridade, que me parece que não é um bom princípio social. A segunda é que, de facto, isso representa um peso para a segurança social. E representa um peso no duplo sentido, porque essas pessoas não estão a trabalhar, não estão a produzir riqueza e não estão a descontar. E, por outro lado, recebem, do ponto de vista de programas assistencialistas. O que elas recebem, eu só gostaria de dizer isto, o que elas recebem do ponto de vista dos programas assistencialistas no orçamento geral não tem grande relevância, mas tem grande relevância que elas não estão a trabalhar e não estão a descontar. Mas veja, o desemprego é uma política definida pelo Governo e escolhida pelo Governo. Isso está definido no relatório do Orçamento de Estado entre a página 14 e a página 17. Nós vamos desempregar pessoas, vamos fazer o PIB cair e é nesta equação de maior desemprego do que queda do PIB que vai aumentar a produtividade. Mas o emprego também não se decreta. Eu agora vou decretar o pleno emprego. Veja, eu penso que o pleno emprego decreta-se. Agora, só se decreta se nós alocarmos recursos que estão afetos a PPPs, a juros da dívida pública, etc., à criação de emprego. Eu estava aqui a ouvir há pouco a Ministra da Agricultura falar das rescisões de mútuo acordo na função pública, que é um eufemismo para um gigantesco despedimento coletivo, que obviamente vai ter como consequência a saída do mercado de trabalho dessas pessoas que também vão deixar de descontar e também vão ser um peso para a segurança social. Mas tudo isto são escolhas, como acabámos de ouvir a Ministra referir. O mesmo se passa com a questão das escolas. Nós hoje estamos a braços com uma greve dos professores e ainda bem que estamos do meu ponto de vista, porque eu também sou mãe, tenho os meus filhos numa escola pública e a última coisa que quero é a escola pública transformada num armazém de crianças em que os professores não sabem para onde é que vão daqui a 6 meses e estão completamente atulhados em burocracia, em turmas com 30 alunos, quando nós o que devíamos estar aqui a discutir é se eles vão todos ter acesso à aprendizagem de um instrumento musical, por exemplo. Ou seja, mas tudo isto implica escolhas, e nomeadamente implica escolhas de afetação de recursos. Se nós, como sociedade, decidimos que temos um compromisso com os credores, que é um compromisso maior do que com a população, em educá-la, em garantir saúde, em garantir acesso a medicamentos, nós fazemos uma escolha, nós decretamos uma escolha, não é? Este governo, nós não, este governo decretou que tem como escolha pagar juros da dívida pública, PPPs, etc. Enfim, é uma imensa e gigantesca e permanente transferência de recursos públicos para o setor público. Se a doutora me emprestar, se eu pedir dinheiro emprestado, a doutora fica à espera que eu pague ou não, de volta? Mas depende, é que se me pedir, eu não pedi dinheiro emprestado a ninguém, veja, nem os portugueses pediram dinheiro emprestado a ninguém. Quando entrou aqui a Troika, em 2008, a dívida pública era cerca de 70%. E agora é 120%. Eu tenho por bem honrar as minhas dívidas e se lhe pedisse dinheiro emprestado, faria tudo para honrá-las. Este governo não, nem este Estado não. Porque o que este governo fez foi criar rendas fixas de capital para salvar a banca e o setor financeiro em 2008. O BPN, o que é o BPN? É o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que nós nacionalizámos os prejuízos do BPN e os lucros continuam lá numa sociedade, na Galilei, que toda a gente conhece e não temos acesso a nada? Porque é que as PPPs das autoestradas custaram 800 milhões, o Dr. Paulo Moraes acabou de publicar um livro sobre isso, e tem um desvio maior do que o custo, o desvio é quase de 900 milhões. Ou seja, nós não temos que pagar aquilo que é totalmente ilegítimo e que não corresponde a uma dívida. O Balzac tem uma história muito engraçada.
que se chama A Arte de Pagar as Suas Dívidas Sem Gastar um Cêntimo, onde ele diz não há nada que um credor goste tanto como o seu devedor, porque a ideia não é que ele lhe pague, é que ele lhe vá pagando permanentemente um juro. E a verdade é que isto, ao nível de Portugal e ao nível da Europa, a dívida pública tem sido um gigante negócio. Ainda há pouco a Alemanha veio anunciar os lucros que tem com as dívidas do sul da Europa, também com as exportações e também com a reconversão do mercado de trabalho, porque esta pauperização geral da Europa também é a pauperização geral do norte da Europa, porque há uma pressão migratória sobre os países do norte da Europa. Mas a senhora tem a noção que está um bocadinho a pregar no deserto, que o seu discurso é um bocadinho a pregar no deserto. Não? Acha que sim, eu acho não que não. Acho nada, estou aqui a perguntar. Estou aqui a perguntar porque quem nos governa são os políticos e as opções têm sido essas. Claro. Claro. E os nossos representantes têm feito essas escolhas contra as quais a senhora tem estado a conversar. Eu acho que isto, enfim, essa pergunta remete um bocadinho para o Estado, ao Governo, ao regime e ao Estado, não é? Eu acho que essa pergunta remete um bocadinho para este regime, ou seja, esta ideia de um regime democrático que representa as pessoas porque é eleito de 4 em 4 anos. Sim. Se me dissesse que nos anos 90 havia algum respaldo social deste regime com a maioria da população, eu acreditaria, embora nunca o tivesse apoiado com entusiasmo. Neste momento acho que não. Acho que é difícil encontrar alguém neste país que não tenha já pedido a demissão deste governo e a única coisa que me espanta é como é que ele ainda não caiu. Doutora Raquel Varela, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada. A segurança social é sustentável, um livro, como dizia, contracorrente, da qual é coordenadora precisamente Raquel Varela. Muito obrigado. Boa noite.